Muito bem, então, meus irmãos, vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje a gente vai começar a falar nesse assunto, que era para a gente já ter falado nas aulas anteriores. Deixa eu voltar aqui. Slide, aula 4. Pronto. A aula é essa aqui, não aquela. Amém? Vamos falar então sobre a liberdade da nossa vida em Cristo, concluindo o nosso passado. É o tema da nossa aula de hoje. Amém? Concluindo o nosso passado. Eu quero já avisar para os irmãos que o material das nossas aulas já estão prontos, praticamente prontos, né? Mandei fazer hoje, mas era para ter entregue hoje, mas creio que amanhã já deve entregar. E na quinta-feira, domingo, eu já entrego para todos os irmãos na igreja. O valor ficou 5 euros para cada apostila, já encadernada, para os irmãos poderem ter todo o material. Tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre esse assunto, que é a nova vida em Cristo e concluindo o nosso passado. É uma aula muito importante para que os irmãos entendam como é que funciona a nova vida cristã e por que que muitos cristãos, mesmo depois que convertem, aceitam a Cristo Jesus, têm algumas áreas da sua vida que não avançam. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Para falar sobre isso, eu tenho que comparar com os irmãos sobre a questão do treinamento de um atleta, né? Não sei se os irmãos já viram o treinamento dos atletas, quando eles têm que correr, né, ou praticar qualquer treinamento, eles são monitorados por equipamentos, né? Tem um técnico, alguém do lado ali que monitora ele, ou então prende o atleta, e o atleta se esforça, né, tenta avançar, mas por causa do peso daquele equipamento, ele não consegue atingir o seu desempenho máximo. Alguém já viu o treinamento de um atleta aí? Durante treinamento de corrida, de pulo, onde eles colocam peso no atleta, colocam algo segurando o atleta, né? Não sei se você viu nos campos de futebol, eles colocam ali uma cinta segurando o jogador tenta correr, mas tem alguém segurando. Quem já viu esses treinamentos aí? Alguém já viu ou não? Hã? Pode abrir o microfone e falar aí. Já, Já viram? Então, já para que vi que serve na isso? televisão. Hã? Oi? Na televisão. Pronto. Pessoalmente, não, na televisão. Então, para que tirar esse aqui que não está pegando? Para que existe esses treinamentos? Esses treinamentos eles funcionam justamente para o atleta ganhar uma certa resistência, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue avançar porque está presa. Da mesma forma acontece com o carro no estacionamento de uma ladeira, né? Quando ele tenta subir, né? Tem dificuldade, um morro, por exemplo, vai subir, o carro está ali tentando subir, mas não consegue avançar, chega a patinar os pneus e não consegue avançar porque ele está preso, talvez está com muito pesado, muitas vezes até volta para trás, né? Já vi casos de acidente de um caminhão tentar subir uma ladeira, não conseguir subir e ter que voltar porque está preso. Por que isso acontece em nossa vida? A conclusão do passado é exatamente sobre isso. Na nova vida cristã, algo semelhante pode acontecer. Nós nos esforçarmos para avançar, mas por estarmos presos não conseguimos. E o que nos pode prender, né? Se não conseguimos ir em frente é porque estamos presos a coisas que estão no nosso passado. E são as coisas que se encontram nessas épocas passadas, que vivíamos afastados de Deus, que muitas vezes nos prende ao relacionamento da nova vida em Cristo Jesus. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, 17, e eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia fala conosco sobre esse processo de mudança, esse processo de transformação. Abra a sua Bíblia aí e vamos ler comigo aí. Quem achou aí? Achou? Quem achou pode ler. Achou? 1 Coríntios 5, 17.
Hã? Ninguém achou? Ninguém achou, não? Vocês não têm Bíblia aí? Vir para aula sem Bíblia não pode, né, gente? Primeiro Coríntios 5. Amor, desliga o teu aí. Vou desligar o meu aqui. Pode ler aí. Diz assim, 1 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, o que aconteceu? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, se a gente está com a nova vida em Cristo, aquilo que é velho, aquilo que nos prendia ao passado, aquelas coisas que está amarrando a nossa vida, tem que ficar para trás. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, não sei se você já leram a história dele, né? E Zaqueu, quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele era um cobrador de impostos, e por causa da função que ele tinha, ele acabava roubando do povo, cobrando um pouco de imposto a mais, né? E quando ele encontra com o Senhor, ele falou, olha, eu quero deixar essa velha vida minha que eu estou levando, e se eu tenho roubado de alguém, eu quero devolver no mínimo 4 vezes mais, né? Zaqueu teve essa atitude de querer sair do seu passado e ficar livre daquilo que ele estava fazendo de errado, né? Então, se nós queremos avançar, a gente precisa concluir o nosso passado. Quais são as possíveis áreas do nosso passado, ou do passado de uma pessoa, que vocês acham que precisa ser concluído? Quais as áreas do seu passado que você precisa concluir, né? Os irmãos acham que quando a gente converte a Cristo Jesus, nós temos que concluir e deixar o passado, ou dá para seguir a Cristo Jesus com o pé no passado, com o pé na velha vida e nos mesmos hábitos que a gente tinha? O que os irmãos acham? Não dá para fazer isto, não dá para seguir em frente sem, pronto, carregando o passado junto, não. Não dá para fazer isso, né? E como é que se resolve isso, Mangressa? Como é que o senhor acha que resolve esse passado? É um processo, né, pastor? É um processo. Eu acho que é um processo, não é uma coisa assim. Depende também de vários fatores, né? A história de vida da pessoa, como é que a pessoa estava também, né? Que para algumas pessoas parece que é mais fácil, né? Consegue seguir em frente. Já algumas pessoas têm uma bagagem, carregam muitas coisas e realmente tem que passar por um processo de libertação, de perdão, né? De liberar perdão, perdoar e ser perdoado. Então é complicado, sim, realmente é preciso fazer assim umas quantas coisas. Vamos fazer um checklist aqui de áreas em nossa vida que a gente precisa concluir se a gente quiser avançar? Vamos fazer uma lista aqui, um check-in aqui, né? Um check-out, né? Para sair fora dessas coisas. Primeira coisa, renunciar ou renúncia às doutrinas e práticas e objetos ligados a outros deuses e a outras crenças, né? Se você ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 11 a 20, se você puder abrir aí, Atos 19, 11 a 20, vamos ver o que está escrito lá? Atos 19, 11 a 20. Quem achou pode ler aí. Abre aí. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas
ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Até qual, pastor? Até o 20, né? Deixa eu E adiantar um o pouquinho. possesso... Sim. Olha o versículo 19. No versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. E grande número tinham prática de ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Olha para vocês verem. Dessa forma, a palavra de Deus muito se fortalecia. O que aconteceu com essas pessoas lá em Éfeso quando eles se converteram? Eles pegaram todos os seus objetos, eles pegaram tudo aquilo que eles tinham, que simbolizavam a velha prática de vida que eles tinham, e fizeram o que com aquilo? Queimaram, destruíram aquilo, colocaram fogo naquilo ali, né? E ao colocar fogo naquilo ali, eles estavam dizendo: nós estamos destruindo a nossa vida, estamos destruindo a nossa velha vida de prática de ocultismo, de prática de pecado. Amém? O que acontece muitas vezes com certas pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, olha. Atos Éfeso aqui. Eles se juntaram aos seus livros de feitiçaria e queimaram em praça pública. A razão disso era a fé em Jesus incompatível com aqueles objetos, com deuses e crenças que estavam por trás deles. Né? Olha o que diz em Êxodo 24:5. Não faças imagem nenhuma de coisa alguma em cima do céu, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou Deus e não tolero outros deuses. Então é muito comum, quando a gente converte a Cristo Jesus, nós ainda termos em nossa posse, em nossa casa, nos nossos pertences, objetos que pertencem à nossa velha prática de vida. Sim ou não? É muito comum. É uma imagem de um santo que a gente venerava, ou tem na nossa casa, ou tem na nossa parede, né? É uma roupa que a gente usava, talvez num ritual, né? São livros, são objetos que a gente guarda nos nossos pertences, que pertenciam à nossa vida passada. E essas coisas, querendo ou não, quando nós guardamos essas coisas acabam dando brechas e legalidade para que o passado nos visite. Eu lembro de uma irmã, numa cidade que eu pastoreei, que quando ela converteu, ela teve um caso muito difícil de se libertar. Ela ficava muito tempo possuída por demônios. Até que um dia, Deus nos revelou que essa irmã tinha na sua casa um guarda-roupa, e nesse guarda-roupa ela tinha muitas fitas pornográficas, ela tinha roupas que o amante deu para ela, ela tinha objetos que era o amante que deu, até um urso que o amante deu, um urso de pelúcia. E esses demônios, eles falavam que não saíam da vida dela porque ela ainda tinha esses objetos que pertenciam a eles. E por isso eles tinham autoridade para permanecer na casa dela. Olha que coisa absurda. Olha que coisa estranha. Então é muito importante, quando a gente converte, a gente pedir o Espírito Santo para olhar se na nossa casa, na nossa vida, ainda tem objetos que pertencem ao passado, da nossa velha vida. Por exemplo, eu já fui em casa que é muito comum os crentes terem um bar com bebidas, né? Ah, pastor, esse bar aqui é um bar que eu tinha com bebida. Quer dizer, isso agora não é compatível com a nossa nova vida de fé. Como é que eu, que sou liberto em Cristo Jesus, vou ter na minha casa um bar cheio de bebidas para oferecer aos meus convidados? Quer dizer,
Eu não quero me viciar na bebida, mas eu estou dando para alguém viciar. Então, são coisas que são incompatíveis com a nossa fé. Como é que um crente que agora converteu, ele ainda tem na sua casa roupas, né? Até uma maneira de se vestir, as roupas que ele usava do passado. Quer dizer, as mulheres, quando convertem, elas precisam mudar o seu guarda-roupa. Não dá para ela vestir a mesma roupa que ela vestia quando ela não conhecia a Jesus. Os homens que se convertem têm que ter uma mudança no seu guarda-roupa, né? Isso não é questão de doutrina, isso é questão de bom senso, né? Aquilo que ela tem na sua casa, que ela percebe que aquilo é coisa do passado e lembra o seu passado, né? Tem que jogar fora, tem que destruir isso, porque isso faz uma ligação com o seu passado. Isso pode dar uma legalidade para Satanás até querer estar na sua casa e de lá não sair. Por quê? Porque você não concluiu o passado. Você veio para Jesus, mas trouxe junto o passado para junto de si. Quem está entendendo? Amém? Deu para entender isso que eu falei ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Amém. Vocês acham que essas coisas precisam ser deixadas para trás ou não? Sim, claro que sim. Claro que sim, né? Então, são coisas que a gente precisa ter uma certa postura, né? Porque concluí meu passado, agora eu converti as coisas velhas que passaram, e as que tudo se fez novo. Isso que tudo se fez novo. Eu já fui em reuniões de libertação, onde a pessoa, na hora que pediu oração, ela foi tirando sapato, foi tirando um relógio. Mas o que é isso? Não, pastor, quero entregar isso aqui porque esse aqui é um presente da amante. E eu não quero ter isso na minha vida mais. Então, são objetos que ligam a pessoa ao seu passado, né? Então, isso tem que ser concluído. Isso tem que ser concluído. Continuando. Acerto de conta com pessoas ou instituições prejudicadas. Muitas pessoas falam assim, fulano converteu, então agora está tudo resolvido, né? Fulano, depois que errou, agora converteu e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Uma pessoa que converteu, ele vai acertar a sua vida com Deus, mas não é só com Deus. Agora ele tem que acertar a vida com pessoas, ele tem que acertar a vida com empresas, ele tem que acertar a vida com a justiça, sim ou não? É porque o cara converteu, ele cometeu um crime foi cometido por ele, agora ele converteu. Não está resolvido, não tem nada para cumprir na justiça. Tem sim. Ele converteu, agora ele vai cumprir a sua pena, vai se entregar à justiça, vai acertar suas contas com a justiça, mas ele é uma pessoa convertida, lavada e remida no sangue de Jesus, e não quer dever, não quer ter pendência com mais nada, né? Se ele devia alguém, vou procurar essas pessoas que eu devo, vou negociar essas situações, eu vou acertar essas coisas, porque eu não quero que ninguém difame o evangelho por causa do meu mau testemunho, né? Se eu defraudei, usei de esperteza com algumas situações, eu vou acertar isso, eu não vou ficar tendo essa prática. Eu já vi muito crente que converteu, mas ele continua esperto, continua dando os seus golpezinhos, né? Continua fazendo as suas negociatas, né? Ou seja, ele converteu, mas não concluiu o passado. Não quer deixar as velhas práticas. Continua prejudicando pessoas, né? Continua prejudicando instituições. Ah, pastor, vou pegar um dinheiro ali, se não der nada, Deus proverá. Não, meu querido, você não pode ter essa atitude. Agora você é uma nova criatura. A gente não vive desse jeito mais. Dever não é problema. Todo mundo deve, né? Em algum momento da vida. Mas primeiro a gente tem que ter consciência de fazer conta que se vai pagar. E, se está a dever, é tentar fazer o possível para acertar aquilo, a não ser que não tenha mesmo condições. Eu sei que existem pessoas que têm dívidas que são impagáveis, mas aquelas pessoas que nós pudermos acertar com ela, que puder resolver o nosso passado, a gente precisa concluir esse passado, porque nós não podemos, né, ficar dessa forma. Lembra quando Zaqueu, eu falei de Zaqueu aqui, ó, que Zaqueu quando converteu, ele falou assim, eu tenho prejudicado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, eu não quero mais ficar guardando isso na minha vida, eu não quero acertar isso. É a liberação de um perdão, né? É a confissão de um pecado. Eu já vi muita gente na igreja amarrada, por quê? Cometeu um pecado no passado,
nunca confessou isso para ninguém, vive atormentada com essas acusações, quando a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a gente precisa concluir esse passado, precisa acertar. E eu até oriento muitas vezes os irmãos que, quando querem concluir esse passado, procure o seu pastor e a sua pastora, ter uma conversa muito séria, porque há coisas que são muito melindrosas de se mexer, e tem até que saber como é que mexe nisso, para que o problema não se torne ainda maior, né? Mas aquilo que depender de você e que não for causar um prejuízo ainda maior, é preciso ser confessado e é preciso ser deixado. Caso contrário, isso será um peso na nossa vida. Amém? Alguma dúvida sobre isso aí ou não? Alguma dúvida, algum comentário? Hein, irmãos? Não. Os irmãos estão caladinhos, pensativos. Estou aqui, estou ouvindo, pastor, estou ouvindo, estou aqui. Estou entendendo tudo. Né? Como é que está isso aí? É o Espírito Santo Também falando com você. Talvez é alguém que você tem que procurar pedir perdão, né? Talvez tenha que mudar de vida algumas atitudes. Né? Acontece muito assim. A pessoa, imagina uma pessoa que fumou 30 anos da sua vida e agora converteu. Aí, de repente, vem uma enfermidade. Ela fala, mas eu converti, não sei por que Deus está me deixando doente. Olha, consequência do pecado. Hein? 30 anos fumando, você acha que não vai vir a consequência? Fala comigo, pecado tem consequência. Né? Imagina o cara que maltratou os filhos a vida inteira, agora converteu, quer que os filhos o amem. Vai amar. Você vai ter que conquistar o amor dos seus filhos. Você vai ter que conquistar o amor da sua esposa. Você vai ter que conquistar o amor do seu esposo. Você vai ter que ganhar o respeito que você perdeu. Né? Porque você viveu na prática do pecado e agora vai ter que ter uma nova vida, uma nova postura para mostrar às pessoas que houve uma mudança na sua vida. E esse é o seu testemunho. Amém? Vamos lá. Regularização, o abandono de relacionamentos impróprios. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Relacionamentos impróprios. O que são relacionamentos impróprios? Fala todo relacionamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém ou não? Todo relacionamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Vamos falar sobre isso então. Você sabe que o mundo hoje está muito no relativismo, na permissividade, né? Tudo é permitido. Diz que tudo é certo, que tudo é permitido e que nada é errado. Contudo, a Bíblia afirma que as coisas certas são certas e erradas são erradas. Certa, certa e errada, errada. Então, tem muita gente que converte a Jesus, mas quer continuar tendo relacionamentos impróprios, quer continuar tendo práticas que não mais estão de acordo com a palavra de Deus. Né? Por exemplo, com relacionamentos afetivos. Qual o grande projeto de Deus para os seres humanos quanto aos relacionamentos afetivos? A Bíblia chama isso de casamento. Para a Bíblia, o casamento se dá entre um homem e uma mulher. Quando eles decidem deixar a provisão dos seus pais e constituir uma nova família, assinar um contrato no cartório, receber a bênção de Deus no altar. Todo relacionamento ou prática fora desse padrão pode ser considerado irregular ou impróprio e pode impedir o avanço da vida cristã. Quais são os relacionamentos impróprios? Imagina quem é casado e vivia em adultério. O que é adultério? Adulterar. Adulterar é tirar a originalidade de algo, adulterou, ou seja, Deus criou um homem e uma mulher, ou seja, um para o outro. E no meio desse relacionamento, esse homem coloca outra mulher, essa mulher coloca outro homem, está fazendo o quê? Adulterando esse relacionamento. Então vai vir o adultério. Pastor, mas qual a consequência disso? Querido, isso é muito complicado. Você imagina, você converteu e agora tem um amante. E agora tem um amante. Isso não é muito incomum na igreja não, viu, irmãos? Acontece muito. Tem um amante e tem um amante, né? Eu já vi casos das meninas, garota de programa que converte e agora tem os seus clientes, né?
tem seus clientes. E agora, como é que faz? Dá para continuar com essa vida desse jeito? Não. Vai ter que abandonar esses relacionamentos impróprios. Quem vivia adulterando vai ter que parar com essa prática, seja homem, seja mulher. Por quê? Porque isso vai trazer em você uma culpa, vai trazer em você um sentimento que não é de Deus, vai prejudicar a pessoa que está no seu lado, vai prejudicar a sua família, porque é algo que está adulterando a originalidade que Deus tem para o casamento. Tem aquelas pessoas que não são casadas, mas vivem tendo práticas sexuais. A Bíblia chama isso de fornicação. O que é a fornicação? É a pessoa que não é casada, mas ela tem práticas sexuais como casada fosse. Uma hora ela fica com uma hora ela fica com outro, outra hora ela fica com outro. Quando ela não fica com ninguém, ela se entrega à prática da pornografia ou da masturbação. Não é? E isso tudo vai gerando nela o quê? Um impedimento da sua vida com Cristo Jesus, porque ela está em impureza. O que é pornografia? Aquilo que é impuro. Ou seja, a pessoa está nela, dentro dela o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, mas ela vive com práticas que são sujas, seja na lascívia, seja na fornicação, seja na sensualidade. E ela precisa, então, abandonar esse tipo de prática, porque isso não condiz com a nova vida cristã. Quem é que já viu certos irmãos ou certas irmãs que, quando chegam perto da gente, chegam com uma sensualidade que não é normal? Quem já percebeu isso? Já percebi. Eu já percebi. Então, quer dizer, a gente tem que vigiar nesse aspecto. Quer dizer, essa velha vida que a gente tinha, essa velha vida não serve mais, né? Então, assim, para que uma irmã vai estar tentando o irmão, oferecendo a amostra do seu corpo, se ela não pode satisfazer aquela pessoa com que está oferecendo? Quem está entendendo? Ela tá ali com uma roupa curta, oferecendo à pessoa parte do seu corpo, mas ela não pode saciar essa pessoa com essa prática. Não, ela está defraudando o irmão, ela está tentando o irmão. A mesma coisa o homem. Como é que o homem vai tentar uma mulher, mostrando o seu corpo, né, tentando essa pessoa, se ele não tem intenção de ter um relacionamento com ela, um relacionamento puro, uma aliança? Porque a Bíblia fala que o sexo deve ser dentro da aliança do matrimônio. A gente tem consequências catastróficas de sexo fora do relacionamento cristão. É o perigo de uma gravidez indesejada, que depois gera um aborto. Sim ou não? É o perigo de contrair uma doença. Pessoa, você está deitando com um parceiro que você não sabe como é que está essa pessoa. Né? Corre o risco de pegar uma doença, uma AIDS, né? Pegar uma doença venérea, trazer isso para o seu casamento. Olha que coisa complicada. Gerando até mesmo a morte. Muitas vezes a outra parte descobre e quer vingar isso. Então, a Bíblia fala que esse tipo de prática tem que parar. E quem é solteiro também deve evitar, porque imagina, a pessoa é solteira, ela fica com um, ela fica com o outro, ela fica com o outro, e depois ela resolve se casar. Como é que fica a vida dessa pessoa que já ficou com tantas pessoas e agora vai ter um seu marido? Eu já tive caso na igreja, irmãos, olha que coisa triste. Uma pessoa namorou com 2, 3, 4 e agora estava na igreja. E as pessoas que namorou com ela, que teve relação sexual com ela, estavam na igreja também. E agora o marido dessa pessoa, não deixava ela aproximar desses outros irmãos, porque sabia que esses outros irmãos já teve relação sexual com a sua esposa. Complicado ou não? Nossa, que situação, misericórdia. Isso é a consequência do pecado, é a consequência do pecado. Fica com um, fica com o outro. Amanhã essa pessoa aparece na igreja, e aí? Já vi caso de um amigo que foi namorar com a moça e começou a namorar. Quando apresentou para um amigo, o amigo falou: olha, tomara que dê certo, mas eu já tive um caso de 3 anos com a sua futura mulher. Já fomos ficantes, né? Já tivemos relações sexuais. Quer dizer, a pessoa falou: então na minha casa você não precisa ir mais. Perdeu-se um amigo. Porque agora ele não confiava mais no amigo na casa dele, sabendo que a mulher dele já teve relação sexual com seu marido, com seu amigo.
É o perigo, é a consequência que vai ficando. Quando a pessoa vai ficando com um, ficando com outro, isso vai trazendo consequência. Vai gerando frustração, vai gerando laços, vai gerando prisões, e depois, lá na frente, vai vir a consequência disso. Então, não é coisa que nós estamos inventando. Quando a gente pede para o jovem, o que eu falo quando o jovem vai namorar, que eles evitem ter relação sexual. Porque a gente não sabe se esse namoro vai transformar num casamento. E se esse namoro não transformar no casamento? É tão bom quando esse namoro é na bênção, não deu certo? Ó, fulano, infelizmente não deu certo, siga a sua vida, eu sigo a minha, ninguém tem pendência com ninguém. Agora você imagina, não deu certo, mas já viveu praticamente como marido e mulher. E agora, como é que fica? Aquela coisa prendendo um com o outro. Muitas vezes até casa e fica sentindo falta do corpo do outro, né? Então, é por isso que a Bíblia orienta a gente abandonar essas práticas, a gente não ter essas práticas, porque isso vai trazer uma consequência. Com relação à homossexualidade, muitas pessoas falam assim, a igreja discrimina os homossexuais. Não, senhor. Nós não discriminamos os homossexuais, nem as lésbicas, nem os LGBTQ, né? Nós não discriminamos nenhuma dessas pessoas. Uma coisa é não aceitar a prática, outra coisa é não aceitar as pessoas. Nós aceitamos todas essas pessoas e todas elas devem ser amadas, respeitadas, jamais discriminadas. Mas a prática do pecado, isso nós não aceitamos. Eu amo o fumante, mas eu não amo o fumo. Eu amo quem bebe, mas eu não gosto da bebida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu amo o ladrão, É isso eu aí. tenho que amá-lo, mas eu não amo quem rouba. Eu não amo a prática de roubar. A mesma coisa é com relação ao homossexualismo. Amamos homossexual, aliás, eu tenho amigos homossexuais, pessoas boníssimas, super corretas, não tem nada a falar do seu caráter, mas a prática homossexual perante a Bíblia, ela não é natural. Nem perante a ciência, vocês sabem muito bem disso, né? Os perigos que tem da relação anal, os perigos que tem da relação de vários parceiros, né? E das doenças que vêm com isso, os perigos que vêm com relação a essas práticas, né? Então, assim, pastor, mas eu quero viver disso. Tudo bem, você vai viver, mas saiba que essa prática não é aceita pela Bíblia, porque Deus criou um homem macho e criou uma fêmea. Deus não criou macho e macho, nem fêmea e fêmea. A pessoa pode até viver dessa forma, mas numa prática de acordo com a palavra de Deus. Pastor, mas vamos casar. Não confunda união entre um casal, não confunda uma sociedade matrimonial com casamento. Casamento na Bíblia é um homem e uma mulher. A lei pode até reconhecer o laço familiar dessas pessoas. Eu até, como advogado, eu até acho correto. Se duas pessoas vivem juntas e elas querem oficializar essa união, o que eu posso fazer? A lei precisa garantir o direito para essas pessoas. Mas não quer dizer que a Bíblia tem que se adequar a essa prática dessa pessoa. É muito importante vocês terem isso na cabeça, porque tem um discurso aí que diz que nós discriminamos os homossexuais de forma alguma. Não devemos discriminar, eu defendo piamente, se eu estiver perto de um lugar, alguém estiver discriminando, ou falando mal, ou fazendo gozações com a pessoa porque ela é homossexual, eu vou defendê-la com unhas e dentes, porque ela merece o respeito e tem que ser respeitada. Mas não quer dizer que a sua prática ela é de acordo com a Bíblia. Não é. Porque Deus criou o original. E essas práticas saem fora daquilo que é natural. Né? Até muitos casais me procuram e falam assim, pastor, o que é que nós casais podemos fazer dentro de quatro paredes? Eu sempre respondo assim, aquilo que não seja ofensivo para o outro, aquilo que não manche a sua consciência cristã e aquilo que não seja forçado com o seu parceiro. Fora disso, vocês dois se resolvam. Amém? Eu não vou dizer para você o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu vou dizer para você que você tem que colocar isso dentro da colocação que você vai ter com o seu cônjuge. Amém? Dúvida tem ou eu posso avançar? Dúvida tem ou eu posso avançar? Alguém ficou com a dúvida? Quer pergunta? Todo mundo caladinho, o assunto hoje está pesado, né?
Tá entendido, pastor. Oi? Zé Filho está falando que até Manuela está Ô, Jesus, misericórdia. tá bem explicado. Amém, irmãos? Deu para entender isso? E assim, eu vou dar uma palestra para os casais ainda sobre isso, mas assim, o que eu quero orientar? Toma muito cuidado com a religiosidade. Se você quer divertir sexualmente, o casamento é o melhor lugar para isso. É o casal que tem que deliciar mesmo. E muitos cristãos convertem, misericórdia, agora eu sou crente, não pode. Não, pelo contrário, irmão, o casamento que é o lugar da festa. Casamento que é o lugar da festa. A Bíblia fala, aproveita com a mulher que Deus te deu, que seja um leito maravilhoso, aproveita, casamento que é o lugar de tudo. Né? Então, não entra com religiosidade no seu casamento, pelo amor de Deus, né? Então, agora, fora disso, há de se vigiar, porque a gente precisa abandonar esse tipo de prática. E alguém pode falar assim, pastor, mas é possível alguém abandonar essas práticas? Sim, é possível. Sabe por que eu falo que é possível? Porque esses comportamentos são condutas, e condutas são influenciadas. Por que hoje há essa propagação dessas práticas sexuais? Porque virou aceito, porque todo mundo pratica, então todo mundo quer experimentar. E ser humano é um bichinho perigoso. Quanto mais você dá liberdade para esse corpo pecaminoso, mais ele vai querer experimentar coisas que não condizem, porque o nosso corpo ele já está no pecado. Se deixar dar corda para ele, ele faz coisa que até o capeta duvida. Tá certo, gente? Por isso que nós temos que refrear o nosso corpo com a nossa moral. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Uma vez eu ouvi um jovem falar, pastor, estou sentindo umas coisas pela minha namorada. Eu falei, graças a Deus que você está sentindo, meu filho. Quem é normal sente. Eu ficaria achando estresse se você não sentisse. Agora, segura porque ainda não é hora. A hora para tudo. Hora de conhecer, hora de ter sexo, hora de ter filho, hora de curtir a separação do outro, hora de reaproximar de novo. Né? Tem todo o seu período. Quem começa a pular essas etapas vai ter consequências. Já vi muito casal aí que já casou com filho. Não teve tempo nem de curtir uma outra. A separação é questão de tempo. É questão de tempo, porque o que acontece? No namoro, você está ali conhecendo a pessoa, vendo quem ela é, né? É hora de ver o caráter, a personalidade da pessoa. E nessa hora que as pessoas deveriam ver a personalidade, o que as pessoas estão fazendo? Estão conhecendo a intimidade, o sexo, né? Não está nem conhecendo, está sendo só o corpo e o corpo, né? Aí casa. Na hora que casou, que deveria agora viver isso tudo, ela vai conhecer um ao outro. Fala, nossa, eu casei com a pessoa errada. Não era bem o que eu pensava. Porque na hora do namoro que ele deveria conhecer, estava fazendo o quê? Tendo a prática. Né? E aí, quando casa certinho, que chega na hora do casamento, que vai viver essa prática, beleza. Aí pratica, tem então. Aí os dois estão meio enjoados um do outro já, falar, poxa, agora está na hora de ter um filho. Olha, o filho chega agora para alegar esse relacionamento, para trazer uma novidade. Agora você imagina, esse casal nem se conheceu na intimidade, já tem uma criança no meio. Olha que complicação. E a gente sabe que quando a mulher engravida, ela fica entregue ao filho por um bom período. E geralmente eles devolvem a mulher toda arrebentada. A gente ainda tem que cuidar dela ainda para recuperar o estrago que o menino fez. Né? Quer dizer, é muito complicado quando essas etapas são quebradas. Vai vir consequências terríveis com relação a isso. Então é preciso ter esse conceito que a Bíblia orienta e que faz bem para o ser humano. Vou pular o próximo assunto, que eu já falei muito sobre isso. Abandono de vícios e práticas impróprias. Vício é um hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Quais são os mais comuns? Drogas ilegais, bebidas alcoólicas, cigarros, medicamentos. Amém? Que eu conheço crente que não bebe nem fuma, mas é viciado em medicamento, viu? Tem ou não tem, gente? Tem. Graças a Deus que eu não bebo nem fumo, mas ó. E como? Mas gosta de um remédio que não é brincadeira. Viciado em Coca-Cola, viciado em café. Ó, Deus falando, ó. Viciado em café, viciado em novela.
Pastor, o que é vício? Tudo aquilo que você tem dificuldade de libertar. Se aquilo que você fica sem, aquilo te causa um certo desconforto, chega até causar um mal-estar, você está viciado, irmão. Você está viciado nisso. E é preciso tomar cuidado. Tomar cuidado. Vou repetir tudo. O que é vício? É aquilo que, para você largar, te causa um desconforto. E a Bíblia fala, não vos prendais a nada. Nada pode te escravizar. Pastor, por que nós cristãos, não temos o hábito de beber bebida alcoólica? É proibido? Não, pastor, não é. Se o crente vai para o inferno, também não. Mas por que a gente não pratica o hábito de ficar bebendo? Porque a bebida tem um componente chamado álcool, e o álcool tem a tendência a nos escravizar, ele gera o quê? Dependência. E para evitar de a gente ficar preso ao álcool, o que a gente faz? Fala comigo, evita. Amém? A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é o medicamento, quer dizer, quanto mais a gente puder não ficar medicando, é melhor. Porque senão fica acostumando o nosso corpo com medicamento, depois para sair fora daqui fica difícil, porque nosso corpo já está viciado em remédio. Drogas ilegais, maconha, cocaína, crack. Ai, pastor, tem crente que faz assim? Tem, irmão. Tem gente que converteu e ainda puxa um baseado, né? Jogos. Tem crente viciado em jogo, gente? Tem. Tem, velho. Então, infelizmente, o cara está viciado naquilo. Viciado em comida, tem crente viciado em comida? Glutonaria? Opa, olha eu aí, ó. Será que é? É vício mesmo ou não? Eu vou te explicar o que é vício. Eu conheci um irmão na minha igreja, até discípulo. Essa pessoa comia tanto até vomitar. Ela só parava na hora que vomitava. E um dia eu perguntei, mas por que você come desse jeito se você faz tanto mal? Ele falou, pastor, quando eu era criança lá em casa, não tinha as coisas. E hoje eu tenho condição de ter. E quando eu compro, me vem a infância, quando eu tinha vontade de comer e não podia. Olha o estrago que o diabo fez na mente dessa pessoa. Olha o estrago. Comida. A pessoa está ansiosa, faz o quê? Vou comer. E glutonaria também é um vício. Ou não? Ou não? Com Você tem que certeza. vigiar, analisar o que está me escravizando, o que está me prendendo, o que eu não consigo ficar sem. Não consegue ficar sem isso. Gente viciada em trabalho, tem ou não? O que vocês acham? Por acaso tem. Tem ou não tem gente viciada em trabalho? Tem. E gente viciada em igreja, tem também? Também tem. Tem. E gente viciada em igreja, gente. Viciado. Até costumam falar aquele ditado, que o mundo que usa, né? Rato de igreja, né? Rato de igreja. Aqueles irmãos que só ficam na igreja lá, sabe? Eu conheço muita mulher que tem problema em casa e sabe onde que elas se escondem? Na igreja. Na igreja. Tá lá o tempo inteiro enchendo o saco, né? Sai de lá, tá em tudo. Vai ver por que é. Porque tá com problema em casa e vai esconder na igreja. Vício em dinheiro também. Vício em dinheiro. Eu falei com uma pessoa hoje, né? Falei que ele, rapaz, você tá precisando de acertar sua vida com Deus. Ele falou, não, tô bem, tá faltando é dinheiro. Eu falei, se o seu dinheiro, se a falta do dinheiro te tira a paz, você tá viciado nele. E você tem que ter paz. O dinheiro te complementa, mas o dinheiro não pode tirar a sua paz. Se você está desse jeito, porque você já virou escravo do dinheiro. E a Bíblia diz que quem vira escravo do dinheiro, cria o hábito de querer enriquecer de qualquer jeito. E a Bíblia fala que quem faz isso se enrola em muitas coisas. Sim ou não? É verdade. Amém? Perigo. A Bíblia fala que quem tem mania de querer ficar rico a qualquer custo, se enrola aí nos crimes, nos negócios errados.
Por quê? Porque o dinheiro para ele é a sua segurança, o dinheiro para ele é o seu bem-estar, o dinheiro para ele faz ele ser importante, né? Gente viciada em gastos. Então, eu passaria aqui à noite falando sobre vícios aqui, que não está lá naqueles vícios que a gente imaginou do cigarro, mas tem outros vícios pequenininhos, né? Então, assim, toma muito cuidado com isso. Eu falo a verdade com você, eu já encontrei com pastores que são viciados em igreja. O cara não tem tempo para a família, o cara não tem tempo para ele tem que estar pregando o tempo inteiro, ele tem que estar com agenda, tem que estar em conferência, tem que estar na internet, tem que estar no Instagram, tem que estar no YouTube, ele não tem tempo, está viciado no holofote. Se ele perder o púlpito, ele desvia. Misericórdia, né, irmão? Mas tem. Tem. Isso é vício. Amém? Vou nem falar de sexo aqui não, porque os irmãos acho que já entenderam o recado que eu dei, né? Já entenderam o recado que eu dei. Mas tem gente que tem disfunção nessa área. Só sofreu abuso e tem uma disfunção na área sexual e precisa corrigir essa situação. Né? Continuando. Se você tem algum desses vícios, entregue-se a Deus e peça a Ele para libertá-lo. Disponha-se também em abandonar esse vício. Tem um vício que eu não falei aqui, mas dois, né, que eu gostaria de que vocês parassem a pensar. Primeiro, vício de falar palavrão. Já viu gente com esse vício? Ele fala que nem sente. Sim ou não? Vício de mentir. Tem um político aí que mente, que ele nem percebe que ele está mentindo, tanto que ele mente, ele fala as coisas assim que ele nem percebe que a mentira dele tá sendo assim descarada. E eu acho que essa pessoa é doente, porque ele fala com uma convicção de que realmente é verdade. Mentira, pessoa viciada em mentir, viciado em... Eu já tive gente na igreja que ele te vendia, meu irmão, ele te vendia, você ainda dava dinheiro pela coisa, sem ver a coisa tão bem contada que era mentira dele. O cara é golpista mesmo, né? Viciado em mentira, viciado em palavrão, viciado em falar dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, como é que eu me liberto disso? Primeira coisa, identifique a área que te prende. Peça ao Espírito Santo para te falar. Eu estava vindo agora de carro e o Espírito Santo me falou de uma área que eu preciso tomar cuidado. Eu estava no carro, virei assim, falei, meu Deus, eu tenho que parar com esse hábito. Estava virando um vício. Quer falar mal do outro motorista que está fazendo tudo errado. Essa, tá vendo? Vigiar, porque uma hora pode ter alguém no carro, eu posso escandalizar alguém com aquilo que eu falo. É vício ou não é, gente? O que vocês acham? Então, assim... É perigoso porque às vezes pode acontecer isso que o pastor falou, né? É tão automático que não percebe, e quando um dia acontecer, você já está tão acostumado a fazer aquilo, que o dia que acontecer, você pode ter alguém do seu lado e você faz e pode escandalizar alguém justamente por isto, porque, né, você nem percebeu, sai Você nem percebeu que automaticamente. virou um vício. Eu tinha um irmão na igreja, e um discípulo, né? E eu falei que ele só ia pregar um dia. E nós tínhamos a tarde da bênção, eu falei, vou colocar você pregar na tarde da bênção. E ele tinha mania de falar aquela frase daquele... Tinha um programa de comédia que tinha um cara que falava assim, Uala! Vocês lembram? Uala! Né? Acho que era o... Como é que é o nome do ator, gente? Ficava, Uala! Até morreu, acho que até morreu já. E eu falei, rapaz, toma cuidado com isso, que uma hora você vai falar isso onde não deve. Tá falando que é o Golias? É o Golias, né? Tem problema não, e tal. Aí eu coloquei para pregar, irmão. Você tá pregando, daqui a pouco ele empolgou com a palavra, ele soltou um. Uau! No meio da igreja. Irmão. Já vi outro que tinha mania de falar aquela frase do PQP, né? PQP, né? PQP, junta aí a frase, né?
Foi abrir a Bíblia, quando ela abriu, falou, PQP, achei no lugar certo, né? Meio com o microfone na mão. Os irmãos olhou e falou, misericórdia. É o vício, é o hábito. Então, olha, dá uma analisada. Peça ao Espírito Santo hoje falar, Senhor, para na minha vida que eu ainda tenho uma área que precisa ser deixada. Qual é na minha vida que eu preciso abandonar? Que eu preciso deixar? Peça ao Espírito Santo para te falar. Talvez você não é viciado em bebida, não é viciado em álcool, não é viciado em droga, mas talvez você tenha uma prática que é um vício. E você precisa pedir ao Senhor para resolver o teu passado. Amém? Quem aqui, durante essa aula, o Espírito Santo falou com você alguma coisa? Não precisa falar para mim, não, só estou perguntando. Quem aqui nessa aula o Espírito Santo falou algo? Você acha que tem que orar para deixar? Vamos compartilhar? Quem aqui? Hein? Ninguém? Todo mundo crente? Não tem nada para deixar o passado? Não, Joinha? não. Definitivamente, Estão tenho muito que mudar muita quietinhos coisa. hoje, viu? Estou achando vocês muito crente. Eu tenho medo de crente caladinho assim. Tá todo mundo com medo aqui, pastor. O que é, Davi? Tá todo mundo com medo de falar alguma coisa agora, depois dessa. Mas, irmãos, Não tem que mudar muita coisa. Muita coisa. mas tem alguma coisa. O Espírito Santo falou com vocês durante a sala de alguma coisa que tem que ser abandonada? Sim. Sim, muito. Amém. Comigo fala todo dia. Falei com vocês que eu estava no carro, quando eu virei ali, o senhor falou, rapaz, o Espírito Santo falou, rapaz, tem que parar com isso, esse negócio está virando um hábito. Eu falei, Jesus. Ainda bem que eu estou ouvindo a voz dele, né? Pior que tem gente que Deus fala, ele nem ouve mais, né? Ai, Jesus. Quem aqui quer uma oração para ajudar nessa área? Quem aqui quer uma oração para te ajudar nessa área? Pastor, quais são os passos da libertação? Primeiro, identifique o problema. Peça ao Espírito Santo. Sabe aquele que vocês contam assim? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Tem esse que vocês cantam aí? O que é uma sonda? Peça o Senhor para entrar aí dentro. Já viu, irmão, que você está pregando e está assim, falando, não tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, né? Não, quem tinha que estar aí é você mesmo, não é o irmão, não, é você mesmo. É? Som do seu coração. Peça ao Espírito Santo hoje, quando você for orar, fala, Espírito Santo, ilumina agora a minha vida. Mostra quais áreas que ainda precisa de libertação. Pergunta a uma pessoa próxima de você. Tenha coragem de falar assim, fulano, você que anda perto de mim, qual área que você acha que eu tenho umas áreas que eu preciso mudar ainda? Sem brigar, tá? Sem brigar. O microfone é aberto aí, fecha aí. Pergunta quem está do seu... Qual área da sua vida que você acha que fulano, que você acha que precisa mudar? Quem sabe o esposo, a esposa, o filho, a mãe, né? Trabalho. Então, identifica o problema. Segundo lugar, não justifique. Ah, porque o passado fez isso comigo, ah, porque os outros fez isso comigo, ah, porque... Não, justifica não. Quem é bom de justificar não é bom de confessar. Detectou o problema? É um problema, eu vou lutar com isso, eu vou vencer isso. Eu vou resolver essa situação. Terceiro, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Abra o coração para ele, filho, Espírito Santo, me ajuda a resolver isso. Tira de mim esse mal. Tira de mim, Espírito Santo, essa situação que eu estou a viver. Eu não quero mais viver esse tipo de prática da minha vida. Por último, se não está conseguindo vencer sozinho, procure ajuda. Procure ajuda.
Você tem pastor, tem pastora, graças a Deus nós estamos aqui, temos ética para poder te atender, mas procure para a gente poder te ajudar, para poder te orientar. Se estiver fora do nosso alcance, vou procurar ajuda profissional, talvez um bom psicólogo, né? Talvez um bom sexólogo, talvez um bom psiquiatra. Vou procurar ajuda profissional, talvez um bom médico, né? Para ajudar no seu problema. Porque tem problemas que não competem espiritualidade, tem problemas que é psicológico, tem problemas que é psiquiátrico, há problemas que são psicossomáticos, né? Tem que ver realmente onde que é a área que precisa ser arrumada. Mas procure ajuda. Não fique só, não fique se escondendo, não fique se abatendo. Deus, ele tem um poder de libertar a sua vida e levar você com o sangue de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para todos agora. Se você precisa dessa oração, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu me coloco na mesma posição dos teus servos. Nessa noite, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos corações, vê se em nós algum caminho mau, tira de nós todo pensamento, toda atitude, toda prática que tem entristecido o teu Espírito Santo. Nos orienta, nos fala, meu Deus, e se descobrirmos que existe alguma área que tem que ser liberta, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a largar isso, nos ajuda a abandonar essas práticas que estão contra a tua palavra. Nos ajuda a deixar coisas que estão contra a tua palavra. Coloca pessoas em nossas vidas, Senhor, para nos ajudar a vencer. Eu oro por todas essas pessoas que estão ouvindo essa aula e que vão ainda ouvir, que ao ouvir essa aula, essas pessoas tenham um toque do teu poder e recebam libertação para deixar as práticas velhas e entrar no novo de Deus e ter uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Diz amém, que Deus te abençoe, encerramos essa aula e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?